Casão, você já vinha falando sobre a necessidade de o Corinthians trazer um atacante, trazer um centroavante, que seria uma posição ali em que o Corinthians está deficitário, vamos dizer assim, né? Tem uma demanda ali. Técnica. E aí sai. Deficiência técnica. Não é que Deficiência falta técnica. centroavante. Exato. O problema é o que tem não está atendendo, a qualidade não está no patamar que se precisa. Mas aí hoje o Samir Carvalho, que é nosso colunista aqui no UOL, ele trouxe um nome que o Corinthians estaria à procura dele, que seria de Roberto Firmino. Jogador, né, que o Brasil conhece por sua participação na seleção brasileira, em Copa do Mundo e tal, e que hoje está com 32 anos, joga no Al Ahly da Arábia Saudita. E eu queria te ouvir, Casão, o que você vê, como você vê essa possibilidade? Que tipo de reforço você acha que seria importante para o Corinthians nesse momento? Teria que ser um reforço badalado mesmo, ou um nome de qualidade já seria suficiente, ainda mais diante da situação financeira que vive o Corinthians hoje? Então, eu escrevi sobre essa possibilidade e coloquei uma dúvida sobre se seria bom para o Corinthians ter o Firmino. Bom, vamos começar por partes. O Corinthians precisa de um centroavante que faça gols e que tenha uma qualidade técnica suficiente para dialogar com o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, ele carrega nas costas o time tecnicamente. O Rodrigo Garro carrega o time nas costas tecnicamente. Todas as jogadas saem do pé dele. Ele tem a batida de bola precisa, como ele fez o gol ontem. Ele coloca os caras em condição de chutar, de fazer gol. As bolas, ele arma jogadas pro Roberto, por exemplo. O Roberto desperdiça todas, gente. Todas. Não consegue dominar a bola para ele chutar. Domina, adianta, o goleiro sai, mata no peito, vai pro goleiro. Cara, é uma coisa inacreditável. É uma coisa inacreditável o que acontece com os fundamentos do Roberto. O Roberto é um jogador que ele se entrega o tempo todo, cara. Ele corre atrás, ele luta, ele participa das jogadas, ele acredita em todas as bolas, faz muita falta em zagueiro, faz muitas faltas em zagueiro, não falta espírito de luta para ele. Só que, cara, é um centroavante que acabou o primeiro turno e ele fez 3 gols. O terceiro foi ontem. 3 gols. Sabe quantos pontos o Roberto deu para o Corinthians com 3 gols? 2. Foram 2 empates. Ele fez 2 com o Atlético Goianiense e fez 1 ontem. E o de ontem não foi nem o gol que empatou, porque o gol que empatou foi o do Garro. Então o que eu falo é o seguinte, precisa... É claro que um centroavante, é sempre bom um centroavante que faz um montão de gols, é artilheiro do campeonato, tal. Mas quando você não tem esse tipo de jogador, é importante o peso do gol. Não a quantidade de gols, é o peso do gol. Eu sempre pensei dessa maneira, desde quando eu jogava. O peso do gol. O peso do gol é importante. Você tem que fazer. Por exemplo, ele fez 3 gols. 2 num jogo e 1 no outro. Se tivesse ganho a partida, seriam 6 pontos. Aí você fala, puta gol de peso. Mas não. Além da quantidade ser mínima para 19 jogos, né? Pô, você tem um turno inteiro. Ele tinha feito 2 até ontem. Terceiro, ok. Pode melhorar? Pode. Tem que melhorar. Mas a qualidade dos fundamentos dele atrapalha. Ele faz poucos gols mesmo. Poucos gols. Eu vejo um monte de matéria, parece que é para... Não sei que tipo de matéria que é. Luiz Alberto é o artilheiro do Corinthians esse ano, 14 gols. Gente, 14 gols no ano. Nesse campeonato são 3. E está disputando o campeonato agora. Os 14 que ele já fez não vai decidir título nenhum. Já foi feito. Análise tem que ser dos gols que está fazendo o que pode fazer. Então o Corinthians precisa de um centroavante, sim. Precisa de um centroavante com fundamentos melhores e que faça gols. Não estou falando que precisa fazer 20. O Corinthians precisa de um cara que o segundo turno faça 6. E contando com os gols do Kaká de cabeça, os gols do Garro, gol de um outro jogador e tal. O Corinthians fez 17 gols e tomou 25. Ele termina o primeiro turno com menos 8. Cara, é urgente um cara que faça gols. É urgente que os números, se não querem acreditar no que estão vendo no campo, acreditem nos números. O Corinthians fez 17 e tomou 25. Firmino. Cara, pensa comigo, até escrevi isso. O Corinthians inflacionou a folha de pagamento deles com jogadores medianos. Inflacionou. Então eu te pergunto,
pergunto para vocês, Alicia, Renato e Luísa, se o Igor Coronado, que não jogou em nenhuma liga forte, em nenhum grande clube, não passou pela seleção brasileira, ganha 2 milhões, quanto o Firmino merece ganhar, sendo que ele ganhou todos os títulos com o Liverpool, fez o gol da final contra o Flamengo, foi para a Copa do Mundo de 18, quanto vai ganhar o Firmino? 2 milhões também, igual o Igor Coronado, que não jogou em nenhum lugar, e a história dele é completamente distante da do Firmino? Então, cara, não dá para fazer isso. Porra, procura aqui na América do Sul um centroavante mais jovem, que aguerrido, argentino, uruguaio, contrata um jogador que no futuro você possa negociar também, possa dar algum retorno. Você vai trazer o Firmino com 32 anos, que vai fazer 33, 2 de outubro, ele faz 33 anos, que vem da Arábia Saudita, vai ganhar muito, né? É como eu falei, você paga 2 milhões por Igor Coronado, o Firmino tem que ganhar 4. Né? O Corinthians tem uma dívida de 2 bi, então entrou um patrocínio novo, vai entrar uma grana pesada, o Corinthians tem que ter inteligência. Precisa contratar um centroavante mesmo. Procura aqui na América do Sul um jogador mais jovem, um cara que faça gols, um brigador com fundamentos melhores. Tá? E não vai gastar uma fortuna com um jogador que vai fazer 33 anos e depois, quando acabar o contrato, ele vai embora para outro lugar de graça e não vai dar nenhum lucro. Não vai entrar nenhum pro Corinthians. O Corinthians tem que parar com isso, cara. O Douglas Costa, do Fluminense, rescindiu o contrato agora. Não foi? Ele rescindiu o contrato. O Douglas Costa fazia parte de um grupo de 14 jogadores com muito mais de 30 anos que ganha uma fortuna. Aí as pessoas falam assim, pô, o Douglas Costa rescindiu o contrato, pensa quanto o Fluminense vai... Quanto o Fluminense vai... caramba, esqueci a palavra. Vai deixar de gastar. Quanto o Fluminense vai deixar... Gente, esse raciocínio não existe. Quanto o Fluminense já gastou com o Douglas Costa? Não é quanto ele vai deixar de gastar. Ele rescindiu o contrato, quanto o Fluminense já gastou com o Douglas Costa? É isso que tem que entrar na contabilidade. Não o que ele deixou de gastar. Já gastou. Então você vai trazer o Firmino. Vai pagar uma grana pesada por mês. Vai fazer um contrato, 1 ano. Beleza, faz 1 ano. 2 anos? 2 anos. Daqui 2 anos, com 35, acaba o contrato, o Corinthians não quer renovar, ou ele para, ou ele vai para outro lugar e não vai entrar um centavo no Corinthians. Aí faz as contas de quanto o Corinthians gastou em 2 anos. Vou pôr a mesma conta do Coronado. 2 milhões por mês, por 2 anos. Quando acabar o contrato, o cara vai embora. Olha quanto o Corinthians gastou e nada que vai entrar. Já está fazendo isso com o Igor Coronado. O Coronado ganha 2 milhões por mês, gente. 2 milhões por mês. Quando acabar o contrato, se o Corinthians não renovar, ele sai de graça ou para de jogar. O Corinthians não está numa situação financeira para fazer esse tipo de coisa. O Flamengo pode. O Palmeiras pode. De repente, contratar um cara já com 31, 32, que tem uma história e que ainda está bem, e que depois, quando acabar o contrato, ele vai embora. O Flamengo não pode fazer. O Palmeiras pode. O Corinthians não pode. Então, eu estou pensando ainda, mas eu acho que não é uma boa jogada o Firmino para o Corinthians, para o futuro do Corinthians. O Corinthians tem que resolver o problema do ataque e tem que resolver o problema da dívida. Procura um jogador mais barato aqui na América do Sul que faça gols. Vai pagando a dívida, quando a dívida acabar, ou pelo menos a arena ser paga, começa a entrar a renda dos jogos do Corinthians. Aí vai entrar muito dinheiro, porque o Corinthians lota o estádio o tempo todo. Aí pode-se pensar no luxo de contratar um cara de 28, 29, 30 anos, já com uma história feita, e que depois você não precisa nem esperar que vai ganhar dinheiro com ele, que não vai. Mas você tem que... Agora não dá. Não dá. Agora, olha que loucura. O Coronado, ele ganha mais do que o Endrick no Real Madrid. E não é que ele ganha mais, não. Ele ganha o dobro do que o Endrick no Real Madrid. Segundo uma plataforma que é referência nessa cobertura de assuntos financeiros do futebol, o Endrick vai ganhar 1 milhão por mês no Real Madrid, de reais. Não que seja pouco, pelo amor de Deus, hein, gente? Isso aí resolve gerações e gerações. Só um minuto. O Real Madrid não está errado. O Endrick é jovem, está chegando agora.
Não está errado. Quem está errado é o Corinthians pagar 2 milhões pro Coronado, gente. Esse está errado. Isso está errado. É isso que eu quero saber de você, Alicia. De todos os jogadores do elenco do time principal ali do Real Madrid, do elenco profissional, o Endrick é o segundo que ganha menos, só o Valerro que ganha menos do que o Endrick. Isso porque o acordo foi feito ali ainda em 2022, o Endrick tinha 16 anos, nem no profissional ele tinha estourado ainda no Palmeiras, ele ainda não era o protagonista que ele se tornou depois no time do Palmeiras. Para você é justo, você concorda com o Casão, é justo pela idade que ele tem, ou ele não chegou tão valorizado assim? O nosso futebol hoje não chega lá tão valorizado assim, mas que fique claro, gente, é dinheiro demais, pelo amor de Deus. Não vamos comparar aqui com a nossa realidade, não. Com o trabalhador brasileiro, com os nossos salários aqui, não. Não, é o universo paralelo dos salários do mundo do futebol, né? É o metaverso do futebol. Metaverso do futebol, total. Queria, né? Mas adoraria. Se quiserem chamar para esse metaverso, é só convidar aqui que estamos indo. Estamos indo. Mas então, eu entendo como uma negociação que foi feita e que naquele momento atendeu aos interesses e às necessidades e ao que foi pedido pelo staff do Endrick. Né? Esse é um valor que foi aceito, que foi pré-combinado. E o Endrick ganhou muito dinheiro nessa negociação, né? A família do Endrick. Então, não é assim, ele foi para lá, não recebeu absolutamente nada, né? O que a gente tem de notícias de bastidores é que ele tinha uma participação, inclusive, naquelas metas, né? Que ele bateu praticamente todas. Então, o Endrick fez aí um belo de um pezinho de meia antes de ir, e ele está chegando no Real Madrid, precisa chegar com as sandalinhas da humildade. Ele é um jogador que acabou de fazer 18 anos, né? Acabou de fazer 18 anos. E que vai chegar lá, vai precisar conquistar o seu espaço e que já pulou etapas. Ele, por exemplo, já pulou etapas em relação ao Vini Júnior. Então, assim, ele já vai chegar, né, sendo integrado ao elenco, ele já está tendo o respeito do Real Madrid. Essa coisa de já querer criar um clima de que ele está sendo desrespeitado porque ele vai ser um dos menores salários, ele também é um dos mais jovens, ele também não tem experiência no futebol europeu, acabou de chegar, é um jogador de seleção brasileira? Deveria ter sido titular da seleção brasileira na Copa América, na minha opinião, sim, mas não está chegando ali, coitadinho, né? Acho que não é dessa forma, e ele vai, com o tempo, mostrar que veio, se impor, espero conseguir mostrar o seu futebol, ganhar espaço dentro da equipe, e com o tempo isso vai ser ajustado. Mas volto a dizer, esse é um acordo que foi aceito pelo staff do Endrick, né? Não é um número que ele chegou lá e, meu Deus, nossa, não sabia que ia ser esse salário que ia voltar, né? Então, é um acordo que foi feito e que foi vantajoso para o Endrick na época. O problema é que justamente as referências aqui no Brasil estão desconectadas da realidade do que alguns jogadores recebem versus o que eles entregam. Então, temos aí jogadores como, né, exemplos aqui citados do Corinthians, o Palmeiras tem os seus, né, o Brasil está cheio de atletas aí. O Lucas Lima, gente, o que o Lucas Lima ganhava para ficar no banco, um cara que nem jogava, né? Alguém fez o melhor contrato da história do futebol mundial, Luan. Então, assim, o problema são esses caras estão fora da curva. Eu acho que em relação ao Endrick é uma construção de uma história que ele vai fazer no Real Madrid, e além da questão do dinheiro, que eu acho que a gente vai perdendo um pouco a baliza por causa desses contratos desequilibrados aqui, a gente também está perdendo essa relação no quesito idade. Né? A gente viu o Lamine Yamal destruir na Copa América e de repente parece normal o jogador de 16, 17 anos estar dominando o cenário do futebol mundial. Não é normal, né? Ainda é muito jovem, ele ainda tem só 18 anos, e isso não pode ser desconsiderado quando a gente, né, olha esse cenário aí dos salários e tal. Acho que está tudo muito bem, Endrick está ótimo, né? Vai jogar num dos melhores times do mundo e, né, acho que tem pouco motivo aí para se lamentar. Só uma coisinha. Só no primeiro semestre, no segundo semestre agora, o Real Madrid vai disputar a final da Supercopa da Espanha, Recopa da UEFA, e vai disputar o Mundial. Ganhando esses 2 títulos, ele vai ganhar mais do que ele ganha por mês, pelos prêmios que costumam os times europeus dar quando se ganha um título, quando se ganha um troféu. Então, já de cara no segundo semestre, pode, sabe, já entrar uma bolada. Não é um time qualquer. Não é que você foi para um time ganhar 1 milhão por mês,
um time que vai disputar para fugir do rebaixamento. Não, cara, você chegou no time que ganha título toda hora. Essa história... Diga. Não, foi o relógio aí que tocou agora? O relógio tocou 15:07. Muito bem, tá agitado aí, ó, sexta-feira. Tá, o problema é o seguinte, essa história de ganhar menos do que o elenco me lembra uma deliciosa do Leandrinho, que quando foi jogar pela primeira vez, eu acho que ele foi para o Lakers, né? Não me lembro, mas, enfim, ele foi para um clube da NBA e ele tinha uma bicicleta, e ele levou a sua bicicleta e chegou no treino com a bicicleta, tá? Estacionou a bicicleta, no lugar só tinha carrão e subiu. Treinou, tudo bem, quando desceu a bicicleta dele estava quebrada na lata de lixo. Aí ele disse, que isso? Quem fez isso? Assim, te dou uma carona, amanhã você vai ver. No dia seguinte, os jogadores do Lakers tinham se cotizado e deram um Cadillac 0 km para ele. Disse, garoto, aqui você não pode andar de bicicleta. Aqui, jogador do Lakers tem que ter de Cadillac para cima. O teu é o mais baixinho aqui, mas é Cadillac e é 0 km. Então, eu tô achando que eu vou de bicicleta. Eu tô achando que eu vou de bicicleta lá para casa do All Sport, em São Paulo, nos eventos da Olimpíada, para ver se vocês se mobilizam para cotizar e comprar um carro para mim. Tá? Já fica aí o recado. Mas o que você ia perguntar, Luísa? Diga. Não, era sobre essa história de jogadores ganharem muito mais do que um Coronado ganhar mais do que o Hendrick, por exemplo, mas a sua história já resolveu. Vamos seguir, Alicia, ou você quer comentar? Só uma coisinha. Não, vamos seguir, mas a Alicia matou a charada e ela está coberta de razão. O Hendrick ganhou muito mais dinheiro nessa transferência, entendeu? Esse $1 milhão é só o salário, entendeu? Ele certamente ganhou uma bela grana na negociação Palmeiras e Real Madrid, com certeza. Olha, quem tem muito dinheiro também, quem não está faltando dinheiro é o dono da SAF do Cruzeiro e presidente, o Pedro Lourenço, que é conhecido como Pedrinho BH. E ele está não só com muito dinheiro, como mandando e desmandando também. E aí viralizou um áudio, na verdade foi vazado um áudio, em que ele falou para o técnico do Cruzeiro, Fernando Seabra, quais jogadores ele deveria escalar, que ele deveria escalar os jogadores que foram contratados nessa janela de transferências, senão ele poderia pegar as malinhas dele e ir embora. Vamos ouvir o que o Pedrinho falou no áudio. Não, rapaz, eu cheguei pro técnico e falei com ele assim, ó, você escala o jogador que contratou, você pode arrumar na sua mala aí que não passa desse jogo não, entendeu? Falei com ele, se não precisasse desse jogador, não ia contratar eles não, aí ficava só com os que estão aí, entendeu? Aí deu uma dura minha do caramba. Aí vai jogar hoje no ataque com o Lautaro, que é o argentino que veio, e o Caio Jorge, entendeu? E o Matheus Henrique no meio, e vai ficar o Wallace, vai ficar no banco, porque ele não tá 100% ainda não, certo? Mas vai jogar hoje 3 dos contratados, vai sair titular. Vamos ver o que vai dar. Mas tem que melhorar, os caras estão custou caro. Mas você acha que eu dou mole? Partir pra cima dele, meu filho. Tá aí o áudio do Pedrinho BH. É literalmente o dono do clube, né? Isso é que dá. SAF é dono do clube. Ele manda prender, manda soltar. Você tá rindo, né, Renato? Mas como é essa interferência, né? Não é muito desrespeitosa com o técnico? Como é que você vê quão absurdo é isso, o presidente dar essa carteirada para cima do técnico? Não, eu acho um absurdo, mas infelizmente é assim que a banda toca nas SAFs. O clube não tem mais aquela história, entendeu? Do presidente, tem o vice-presidente, tem o diretor de futebol remunerado. Não tem isso. O cara é dono. Ele é dono. Ele compra e ele manda escalar. Foi o que ele fez. Aí depois tentou se desculpar, não sei lá o quê, mas o pior é que o que ele mandou fazer, o time melhorou. Então, talvez o presidente, o dono, entenda mais do que o treinador. Que foi de fato o que aconteceu. O Lautaro de fato jogou no ataque, o Matheus Henrique ele jogou no meio, o Caio Jorge também estreou, e mostra também um desprestígio do técnico, né? Porque se ele fala dessa forma com o técnico, você pega as suas coisas e vai embora, e ainda com esse ar de deboche, e o técnico vai lá e atende, mostra como ele está vulnerável aí nessa relação também, Alice. Ele não está prestigiado, né? Ou não tem o aval desse comandante, desse presidente.
Gente, eu achei uma coisa assim tão exemplo assim, daquela coisa do ego que o cara precisa mostrar, porque eu que mando, e senão eu vou demitir, porque se não fizer, porque aqui, sabe, nessa P quem manda sou eu, que a gente fica na dúvida assim, o quanto é bravata e o quanto ele age assim de fato internamente. Se ele age assim de fato internamente, eu acho muito ruim. Uma coisa é você dizer para o treinador, olha, contratei esses caras, ele é o dono, né? O cara trabalha para ele pode dar opinião no time. Né? Em alguns lugares, alguns clubes conseguem manter esse distanciamento ali, a tal da muralha, né, de não se envolver, mas ele tem o direito de se envolver se ele quiser, que ele é o dono. Agora, ou escala o cara que eu mandei, ou está demitido, aí já é um tipo de relação mais diferente, né, desmoraliza, obviamente, o treinador. Mas eu achei, assim, muito, sabe, uma coisa dessa de deixa eu aqui é mostrar como eu sou forte e poderoso para o meu amigo, porque eu sou dono do clube, eu mando, desmando, e eles fazem o que eu quero. Pegou muito mal, e especialmente no momento em que o clube está bem, né? E aí, obviamente, que fica ruim para a autoridade do técnico, que tudo que ele falou no áudio acabou acontecendo. Mas, de todo modo, cria um clima ali desnecessário num Cruzeiro que só tende a melhorar na temporada, né? E que melhorou desde a chegada do treinador. Então, acho. Ai, gente, sério, que preguiça desse áudio. As pessoas que não sabem mandar áudio não deviam mandar. Porque, assim, para esse tipo de coisa vazar, nesse tom, 2 minutos, entendeu? E aí fica assim o poderoso chefão querendo mostrar que manda nos funcionários dele. O que eu acho mais grave dessa história. Só uma coisinha. O mais grave dessa história é ele ter gravado um áudio e mandado para os amigos dele. Quer dizer, se ele tivesse tido ele e o treinador, dizendo, pô, cara, eu contrato os caras que você pede, você não bota para jogar? Bota para jogar, senão eu vou te mandar embora. Um papo entre os dois. Mas não, ele fez questão, ele fez o papo e fez questão de contar para o grupo de zap dos amigos dele que ele tinha feito isso. Então, mas desmoralizou por isso que eu falei, Renato. Pois é. Porque aí parece uma coisa de bravata, uma coisa de amigo, de mostrar quem pode, quem manda, que quem manda sou eu, sabe? Assim, de mostrar que tem poder, que é uma coisa assim, totalmente desnecessária. Da vaidade, do ego, né? Muita vaidade, muito é para um cara que é muito rico, o cara comprou o time dele do coração, assim, já tá bom, sabe? A gente já viu que você é poderoso, né? Não precisa fazer esse tipo de demonstração para fora. Como ele cuida do clube para dentro, ele é o dono do clube, ele avalia. Mas fazer esse tipo de declaração para fora e desmoralizar o treinador, que é tão importante, né, na jornada que o time dele vai ter até o final do ano, assim, não vou dizer que é burro, porque o cara é milionário, bilionário, burra sou eu, né? Mas que estou aqui, né, na classe trabalhadora, mas bastante desnecessário. Qual?